Olá, vamos nessa aí, iniciando o nosso reta final, Direito Tributário para a OAB. Selecionei aí diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, as mais recentes, para discutir com vocês, pois certamente será objeto da sua prova. Ao invés de pegar, como temos dois blocos de 30 minutos, ao invés de pegar questões ou um ou outro tema, fomos, no ponto certo das decisões mais recentes do Supremo. Uma ou outra estará na sua prova no dia aí dessa primeira fase, questão objetiva, e talvez inclusive na segunda fase. Então vamos nessa, sem mais delongas, aí vamos aí para o nosso quadro, professor Edivaldo Nilo, www.facebook.com/Edivaldo Nilo, aí para qualquer dúvida, temos aí o blog da OAB também, do Estratégia. Então vamos fazer essa atualização aí, revisão de direito tributário para a prova da OAB. Então veja, a primeira decisão que vamos tratar com vocês é a questão da imunidade tributária recíproca para a empresa de Correios e Telégrafos. Desde 1996, o Supremo entendeu que os Correios poderiam ter esta imunidade recíproca, a despeito que a Constituição fala que a imunidade recíproca é para os entes intergovernamentais, ou seja, os entes federativos, União, Distrito Federal, municípios e estados-membros, e, conforme o artigo 150, parágrafo 2º da Constituição, essa imunidade pode ser estendida para as autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Mas lá em 96, o ministro Carlos Veloso entendeu que também poderia ser estendida para os Correios, esta imunidade, que era uma empresa pública que prestava um serviço público sob o monopólio, que teria a questão de prestar o serviço público de serviço postal, prestar o serviço postal como monopólio, e também essa imunidade recíproca deveria ser estendida pelos Correios, uma vez que ele prestava esse serviço postal sob o regime de monopólio. A jurisprudência do Supremo evoluiu. Hoje não é mais necessário o monopólio da atividade estatal para que a imunidade tributária recíproca seja estendida para as empresas públicas. Então temos hoje com imunidade os Correios, a Infraero, temos com imunidade inclusive sociedades de economia mista, tivemos a primeira Companhia de Água e Esgoto do estado de Rondônia, depois o Supremo estendeu também essa imunidade para o serviço público, a sociedade de economia mista que prestasse o serviço público de saúde, desde que esse serviço público de saúde tivesse atendimento pelo SUS e que também tivesse capital, essa sociedade de economia mista tivesse capital majoritariamente estatal. Isso aconteceu no hospital público localizado no estado do Rio Grande do Sul, em que 99% das ações pertenciam à União. Então, esse hospital atendia o SUS, tinha capital majoritariamente estatal, então foi estendida também a imunidade para essa sociedade de economia mista. E mais recentemente, se discutiu a questão, os Correios, eles só têm, que é uma empresa pública, só tem imunidade referente aos impostos em tese que iriam incidir sobre o serviço postal, ou tem imunidade em relação a outros impostos também. Na hipótese, o Supremo entendia que era imunidade para o serviço postal. Agora, o STF estendeu esta imunidade para outros tipos de impostos, e no caso concreto se discutia o ISS. Então o Estado de São Paulo estava cobrando o ISS sobre outros tipos de serviços que não da atividade postal dos Correios. Por exemplo, serviços de cobrança, serviços que o Correios faz também de coleta, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que também os Correios têm imunidade referente ao ISS. Então veja aí esses tipos de serviços. Serviços de cobrança e recebimento por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protesto de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos pagos, manutenção de títulos vencidos e serviços correlatos da cobrança ou
recebimento. Então, o município de São Paulo, né, o município de São Paulo estava querendo cobrar ISS dos Correios referente a esses tipos de serviços, principalmente os de cobrança que os Correios fazem. E isso foi parar no Supremo, e o Supremo entendeu que também os Correios têm imunidade referente ao ISS no que tange aos serviços de cobrança ou recebimento. Qual foi o fundamento dessa decisão? Eles entenderam que para se manter os Correios, né, para que se mantivesse os Correios, esses serviços acessórios do Correios, eles conseguem manter a atividade principal dos Correios. Em outras palavras, 40% do faturamento dos Correios vem desses serviços de coleta e cobrança. Então, esses pagamentos servem para manter a atividade de serviço postal, que é a atividade principal do Correios. Então, teria que também se estender a imunidade recíproca para esses tipos de atividade, para que os Correios, em síntese, se mantivessem, né, vivo. Porque se não desse imunidade para os Correios referente a esses tipos de serviço, quem iria pagar a conta, ao fim e ao cabo, era o próprio contribuinte. De outra forma, como os Correios são empresas públicas, né, o Correio é uma empresa pública e iria ter que deslocar receitas de outra parte do orçamento, aprovado por lei, para vir para os Correios, para que os Correios continuassem funcionando. Então, em síntese, o que é que você tem que levar para a sua prova? Primeiro, imunidade recíproca se estende para infraero, para sociedades de economia mista, de água e esgoto, para sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de saúde que tenham capital majoritariamente estatal, para os Correios. E na hipótese dos Correios, abrangem também outros impostos, tais como o ISS, mesmo que esses serviços prestados para o Correio não seja a sua atividade primordial, sua atividade fundamental de serviço postal. Então, os Correios têm imunidade referente ao ISS, ok? E então, o município de São Paulo não pode cobrar ISS dos Correios, ok? Vamos à próxima aí, decisão bem relevante do Supremo Tribunal Federal. A questão do PIS e da COFINS incidentes sobre a importação e sua base de cálculo. O que aconteceu aí? O Supremo declarou a inconstitucionalidade de um dispositivo da Lei 10.865 de 2004, mais precisamente o artigo 1º dessa lei, uma vez que extrapolou os limites fixados pelo texto constitucional. O texto constitucional diz claramente no seu artigo 149, parágrafo 2º, que em casos de contribuições da Seguridade Social, contribuições sociais incidentes na importação, a base de cálculo é o valor aduaneiro. Mas veja o que disse o artigo 7º, inciso 1 da Lei 10.865 de 2004. Base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre a importação será o valor aduaneiro, assim entendido para os efeitos dessa lei. Vê como extrapola, ou seja, contribuições incidentes na importação sociais teriam que ter a base de cálculo somente o valor aduaneiro. Mas veja como extrapola o artigo 7º, inciso 1. Diz o seguinte: será o valor aduaneiro, assim entendido, o valor que servir ou que serviria de base de cálculo do imposto de importação. Aí vem a incondicionalidade, acrescido do valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e também do valor das contribuições, ou seja, dessas próprias contribuições incidentes na importação. Então, veja, teria, segundo esse artigo, a base de cálculo teria o valor que serviria de base para o imposto de importação, acrescido no ICMS importação e acrescido ainda dentro da base de cálculo sobre base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP importação teriam que estar presentes na base de cálculo, ou seja, uma base de cálculo bastante alargada. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dizendo o seguinte, vamos voltar aqui, volta aqui, né? Falando o seguinte, ó, quando uma contribuição de Seguridade Social incidir na importação, será apenas o valor aduaneiro. Então, não pode ser acrescido, por exemplo, do valor da base de cálculo, nesse caso, do ICMS na importação, e nem do valor das próprias contribuições, né? Essa contribuição para o PIS/PASEP e também
a COFINS importação. Então, a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS sobre a importação são consideradas pelo Supremo como contribuições de seguridade social, né? Por quê? Porque estão presentes no artigo 195, tem fundamento também no artigo 195, inciso 4 da Constituição Federal. Assim sendo, o artigo 149, parágrafo 2, inciso 3, a linha A da Constituição, que foi introduzido pela emenda 33 de 2001, introduzido pela emenda constitucional 33 de 2001, ele fala que nessa tributação, na importação, né, a tributação ao faturamento, a receita bruta e o valor da operação. E aí vem o que é que diz o artigo 149, parágrafo 3º, inciso 3, a linha A. No caso de importação, ou seja, no caso de contribuição para o PIS/PASEP e COFINS importação, ao valor aduaneiro, ou seja, a base de cálculo teria que ser apenas o valor aduaneiro, não poderia ser acrescido de ICMS importação e não poderia ser acrescido dentro da base de cálculo do próprio valor da contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS importação. Então, veja, quando se diz que a contribuição para o PIS/PASEP importação e a COFINS importação só pode ter como base de cálculo o valor aduaneiro, segundo o Supremo Tribunal Federal, isso possui o efeito de impedir a pulverização de contribuições sobre bases de cálculos não previstas. Ou seja, a Constituição estabeleceu que a base de cálculo das contribuições de seguridade social incidentes na importação seria o valor aduaneiro. E não pode uma lei infraconstitucional estabelecer um valor maior que esse. Foi o que o artigo 7º, inciso 1º, da lei citada fez. Acresceu a ICMS importação e o valor das próprias contribuições. E isso é inconstitucional, porque a COFINS importação e a contribuição para o PIS/PASEP importação só pode ter como base de cálculo o nosso querido valor aduaneiro. Ok? Vamos para a próxima. Veja aí outra decisão bem recente do Supremo Tribunal Federal, que se refere à imunidade imóvel vago de entidade educacional. O que é que o Supremo, em síntese, afirmou? Com base no artigo 150, parágrafo 4º, disse que é imune a entidade de educação? É, mas os bens devem ser, né, priorizados para a sua finalidade essencial. E um imóvel vago não está atendendo às finalidades essenciais de uma entidade educacional. Por isso que o imóvel vago não teria essa imunidade tributária. Então, veja, entidade educacional sem fins lucrativos não gozaria de imunidade tributária referente a imóvel vago, sem edificação, já que a propriedade em questão encontrar-se-ia vazia e sem utilização relacionada às suas finalidades essenciais. Como o imóvel está vago, não está sendo utilizado para as finalidades essenciais da entidade educacional, não poderia possuir imunidade tributária. Vocês sabem que possui imunidade tributária referente a esse dispositivo, artigo 150, inciso 6, a linha C, são os partidos políticos, inclusive as suas fundações, sendo que os partidos políticos, isso é importante, a FGV gosta, somente vão possuir essa imunidade a partir do seu registro, o registro do seu estatuto no TSE. O registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral é condição sine qua non, é uma condição para que o partido político tenha a imunidade. Aí temos as entidades sindicais dos trabalhadores, entidades educacionais e entidades de assistência social. E, no caso aqui da entidade educacional, ela não vai possuir imunidade referente aos imóveis vagos, ou seja, o terreno não está sendo utilizado, o município pode cobrar, se for em zona urbana, IPTU, se for em zona rural, ITR, porque o imóvel vago não está sendo utilizado para as finalidades essenciais da entidade educacional. Então veja como o ministro Marco Aurélio falou, imunidade das instituições educacionais compreenderia somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais dessas entidades, artigo 150, parágrafo 4º da
Constituição. Então, as 3 decisões que eu falei até agora. Repetindo, no caso da empresa de Correios e Telégrafos, tem imunidade referente ao ISS. Segunda decisão, no caso de contribuição para o PIS/PASEP e também COFINS incidente na importação, a base de cálculo só pode ser o valor aduaneiro. Terceira, a entidade educacional não possui imunidade no que tange a imóvel vago, porque o imóvel vago não está atendendo às finalidades essenciais da entidade e isso desobedece o artigo 150, parágrafo 4º do texto constitucional. Vamos para a próxima. Veja aí uma decisão interessantíssima referente ao ICMS. O STF entendeu que não incide ICMS sobre o fornecimento de água, encanada, ou seja, água que essa água encanada é prestada por uma sociedade de economia mista. Então veja, por que não incide ICMS sobre água encanada? Uma vez que essa água encanada não é considerada mercadoria. Por quê? Porque esse fornecimento envolve aí um bem público, um bem de uso do povo, um bem comum. Foi isso que o Supremo entendeu. Então, não incide ICMS sobre água encanada, uma vez que a água encanada não acarreta um fato gerador do ICMS. O ICMS ele incide sobre circulação de mercadoria, sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e sobre prestação de serviços de comunicação. No que tange ao ICMS incidente sobre a circulação de mercadoria, a água encanada não envolve uma operação de circulação de mercadoria. Não está englobada no conceito de mercadoria. Então veja qual é o conceito de mercadoria para o STF. O STF diz que mercadoria para fins da tributação do ICMS, se trataria de bem imóvel sujeito a mercância, ou seja, objeto preferencialmente de atividade mercantil. Como a água encanada não é objeto de atividade mercantil, não incidiria ICMS. Veja o que o Supremo também enfatizou, que as águas públicas derivadas de rios ou mananciais seriam qualificadas juridicamente como bem de uso comum do povo, consoante os artigos 20, inciso 3 e 26, inciso 1 da Constituição Federal, não equiparáveis a uma espécie de mercadoria, ou seja, não pode incidir ICMS sobre água encanada, também denominada em provas de concurso como água potável, uma vez que essa água encanada não está englobada no conceito de mercadoria. Então o STF também enfatizou que os conceitos de operação, circulação e mercadoria permaneceriam umbilicalmente ligados, ou seja, como juntos, sem qualquer tipo de separação de partição, ou seja, a operação de circulação de mercadoria envolve, por exemplo, a compra e venda de um bem móvel. Só que esse bem móvel tem que ser sujeito à mercância e a água encanada ou água potável não é sujeita à mercância, porque é um bem de uso comum do povo. E aí diz o Supremo, as concessionárias promotoras da operação de fornecimento de água não deteriam poderes jurídicos de disposição sobre ela, tampouco poderiam lhe dar destinação comercial, dada a sua natureza de bem público. Então veja que a água encanada não é bem público e por isso não é sujeita à mercância, então não poderia acarretar a hipótese de incidência do ICMS relativa à circulação de mercadoria. Em resumo, não incide ICMS sobre água encanada ou água potável, uma vez que esta água não está englobada no conceito de mercadoria, ok? Uma vez que é bem de uso comum. E então não pode ser cobrado ICMS, nesse caso, das concessionárias que prestam esse serviço de água encanada, como as companhias de água e esgoto.
Veja aí outra decisão recente do nosso querido Supremo Tribunal Federal. Se refere à contribuição para o SEBRAE e à desnecessidade de lei complementar. Primeiro ponto que eu chamo a sua atenção. Não é necessário lei complementar para instituição de contribuições, nem de contribuição social, nem de contribuição de intervenção do domínio econômico, nem de contribuição corporativa. Não é necessário aí a lei complementar, uma vez que o requisito da lei complementar, segundo o artigo 146, inciso 3, a linha A, se refere apenas a impostos. Quando a Constituição fala no artigo 146, inciso 3, a linha A, ele afirma no sentido de que a necessidade de lei complementar para a base de cálculo contribuinte e fato gerador é apenas para os impostos. E o Supremo interpreta aquela nomenclatura impostos de forma restritiva. Ali, impostos não abrange as contribuições, porque o Supremo adota a tese de 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então, veja que as contribuições não necessitam de lei complementar, ou seja, não há necessidade de uma lei complementar que defina o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes da contribuição. Por isso, apenas é necessária a lei ordinária. Então, o Supremo entendeu que, como a contribuição para o SEBRAE tem natureza de CID, tem uma natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico, não é necessária lei complementar para sua instituição. Apenas é obrigatória uma lei ordinária. Então, veja, o que é que o Supremo afirmou? Contribuição destinada ao SEBRAE possui natureza de CID e não necessita de adição de lei complementar para ser instituída. E isso não acarreta afronta ao artigo 146, inciso 3, 195, parágrafo 4º, nem ao artigo 154, inciso 1, ambos da Constituição Federal. Porque o Supremo aí também envolveu para dizer que não há afronta ao artigo 195, parágrafo 4º, nem ao artigo 154, inciso 1. Porque os contribuintes estavam sustentando para dizer que era necessária a lei complementar, que a contribuição para o SEBRAE era uma contribuição residual, ou seja, uma contribuição de seguridade residual. Quando é a contribuição residual, o que é que acarreta? Tem que ter lei complementar, não pode ter base de cálculo ou fato gerador de outra contribuição. Mas o Supremo disse, nananina, não. A contribuição para o SEBRAE não é uma contribuição de seguridade social residual, mas sim uma contribuição de intervenção no domínio econômico, ou seja, é uma CID. Sendo uma CID, é desnecessária a edição de lei complementar, apenas obrigatória lei ordinária. Então, não há necessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SEBRAE, uma vez que ela possui natureza jurídica de CID e a CID pode ser criada por lei ordinária. Ok? Então, vamos seguindo aí. Outra decisão importante do Supremo Tribunal Federal que pode estar na sua prova. O Supremo entendeu que é possível a progressividade de alíquotas no imposto de transmissão, causa-mortes e doação, mesmo sem a previsão expressa no texto da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, até essa decisão, tinha um entendimento tradicional no sentido de que, para que os impostos reais tivessem alíquotas progressivas, ou seja, aumenta a base de cálculo, aumenta a alíquota, era necessária a previsão expressa, literal, no texto da Constituição. Todavia, contudo, porém, o Supremo Tribunal Federal evoluiu. Não tem previsão expressa, literal, de alíquotas progressivas do ITCMD na Constituição, mas mesmo assim é possível a sua progressividade. E o Supremo Tribunal Federal assim entendeu, uma vez que ele
afirmou que isso decorre da aplicação efetiva do princípio da capacidade contributiva. Então, veja, o que é que eu botei aqui? Capacidade contributiva e impostos reais e pessoais, né? O que é que diz lá? Se você vai no artigo 145, parágrafo 1º do texto da Constituição, você vai ver que a Constituição fala que, na medida do possível, os impostos deverão ter, né, essa pessoalidade. Então, o Supremo entendia que a capacidade contributiva se aplica aos impostos pessoais, mas para se aplicar aos impostos reais teria que ter previsão expressa no texto da Constituição. E aí, no ano de 2013, o Supremo evoluiu porque afirmou que é possível a progressividade de alíquotas nos impostos reais, mesmo sem previsão constitucional. Qual a diferença de impostos reais e impostos pessoais? Os impostos reais, eles incidem sobre o objeto. Também são chamados de impostos objetivos. Por quê? Porque incidem sobre coisa. Por exemplo, o IPI incide sobre um produto industrializado. Esses impostos reais ou objetivos, eles não levam em consideração aspectos pessoais do contribuinte. Por exemplo, o imposto de renda é um imposto pessoal. Para o cálculo do imposto de renda, se leva em consideração diversas características pessoais. No imposto de renda da pessoa física, que você é mais acostumado, pode ter essa noção que o contribuinte pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, por exemplo, despesas com saúde, despesas com instrução ou educação, despesas escrituradas em livro caixa, despesas que ele pagou com contribuições previdenciárias. Então perceba que o contribuinte, ele pode, no caso do imposto de renda da pessoa física, deduzir algumas parcelas que tenham relação com a sua condição pessoal, com a despesa que ele teve com a saúde, com a educação e assim por diante. Já os impostos reais não levam em consideração essas características do contribuinte. Incidem sobre a coisa, sobre o objeto e pronto. Não levam. E aí o Supremo entendia que nesses casos de impostos reais ou pessoais, para que se tivesse a alíquota progressiva, era necessário previsão no texto da Constituição, como aconteceu com o IPTU. Veja aí, né, a súmula 668 do STF, que diz: é inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes da emenda constitucional número 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Ou seja, antes da emenda 29, não existia a previsão expressa. Então, como o Supremo entende que o IPTU é um imposto real ou objetivo, teria que ter previsão expressa. Só tinha previsão expressa para a alíquota progressiva para atender a função social da propriedade. Não tinha, por exemplo, para em relação ao valor do imóvel. Então, com a emenda 29, houve a previsão, o Supremo entendeu que a partir da emenda 29 de 2000 é constitucional. Só que agora, em 2013, o Supremo evoluiu. O ITCMD é um imposto real? É. Tem previsão constitucional das suas alíquotas progressivas? Não tem. Mas, mesmo assim, em razão do princípio de uma maior efetividade ao princípio da capacidade contributiva, é possível as alíquotas progressivas no imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Então veja que não há necessidade aí de emenda à Constituição, não há necessidade, basta uma lei ordinária. Então, no estado do Rio Grande do Sul, se estabeleceu alíquotas progressivas do ITCMD e o STF entendeu como constitucional, mesmo sem previsão expressa no texto da Constituição, em razão de uma maior efetividade ao princípio da capacidade contributiva. Agora, chama a sua atenção que no caso do ITCMD, há também previsão no texto da Constituição que a sua alíquota máxima ela é estabelecida por resolução do Senado Federal. E o Senado Federal já estabeleceu essa alíquota máxima do ITCMD, que hoje é de 8%. Então, pode ter progressividade no ITCMD? Pode, mas até uma alíquota máxima de 8%, isso definido em resolução do ano de 1992 pelo Senado
Federal. Então, repetindo as as 6 decisões que tratamos aqui, as 3 últimas, né? Que as 3 anteriores eu já fiz o resumo para você. Não há incidência do ICMS sobre água encanada. Não há necessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SEBRAE, uma vez que é uma CID, é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, e não há necessidade de lei complementar para a instituição de CID. Basta uma lei ordinária e é possível alíquotas progressivas no imposto de transmissão, causa-mortes e doação, uma vez que o STF entendeu por uma maior efetividade do princípio da capacidade contributiva. Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço.